Capítulo 7. O que Deus dá ao doente? O que as pessoas em geral esperam receber quando entram numa fila de ministração? O que o doente espera receber quando mãos são impostas sobre ele? Geralmente, o que essas pessoas querem receber é a manifestação da cura. Mas o que é que Deus dá ao doente? Quando o doente busca fé, ele recebe do Senhor uma provisão. O próprio fato de Jesus nos diz que temos que crer quando recebemos. Nos informa claramente que quando oramos não recebemos sem uma manifestação instantânea. Marcos 11:24 vai dizer: tudo o que você pedir em oração, creia que você recebe, e assim será com você. Se toda oração viesse acompanhada de manifestação instantânea de cura, quando o doente a busca, não seria necessário crer, como Jesus disse. Isso indica que haverá um período entre o tempo em que oramos e o tempo em que a cura se manifestará. Temos que andar pelo que cremos e não pelo que sentimos ou vemos. Imagine se quando Cristo tinha 11 anos de idade, um doente o tivesse procurado, o que Jesus daria a esse doente? Alguém pode dizer uma oração, um conselho, talvez a cura, mas a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou aos 30 anos de idade e ele só poderia dar o que tinha. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo em semelhança de homem, em figura humana. Então, o que o doente receberia? Receberia da humanidade de Jesus, não teria outra coisa para receber. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e até os 30 anos de idade, Jesus não manifestou nenhum poder, não operou nenhum milagre. Por que entendemos isso? Porque em João capítulo 2, a Bíblia diz que em Caná da Galileia foram iniciados os milagres de Jesus. Então, até a idade de 30 anos, ele não poderia dar ao doente o que este precisava, mas aos 30 anos Jesus foi batizado. Jesus foi cheio do Espírito Santo quando se submetia ao batismo. O Espírito Santo enchendo Jesus com assunção e poder, e o que Jesus deu após seus 30 anos de idade é o que Deus nos dá até hoje. Jesus saiu do deserto, começou o seu ministério no poder do Espírito Santo, pois Deus lhe ungiu com o Espírito Santo e poder. O que é que Jesus tinha para dar ao doente quando procura em fé? Poder de Deus que cura. O que sabemos que recebemos quando buscamos ao Senhor em fé? Poder de Deus que cura. Jesus transmitiu o poder de Deus que curou a mulher que o buscou em fé. Todas as vezes que acessamos o Senhor em fé ou levamos pessoas a acessá-lo em fé, não importa qual o veículo de transmissão, ele nos dá poder que cura. Muitas vezes tomamos um remédio e não vemos o efeito na hora, mas já o tomamos e ele está combatendo a enfermidade. Digamos que o poder de Deus também é assim. Quando buscamos em fé, sempre recebemos o que ele tem para nos dar. Essa é uma realidade tão gloriosa que se repete na Bíblia por várias vezes. Quando o enfermo procura o Senhor em fé, ele sempre lhe transmite o poder. Lucas 6,19 vai dizer: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Cremos que ele traz a cura e tira os sintomas que são as dores. Isaías 10:27 nos diz que o jugo é despedaçado pela unção e o poder de Deus traz restauração, tirando os sintomas, porque primeiro tirou a enfermidade que foi levada. E assim vamos para o capítulo 8. Como manter a cura? O que eu preciso fazer é agradecer o Senhor em ação de graças, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica em ações de graças. Filipenses 4:6. A última chave é a gratidão, que nos conecta ao que Deus está fazendo e ainda nos abre para aquilo que Ele fará. Um coração grato sempre estará apto para receber mais de Deus. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gratidão também manterá os seus pensamentos alinhados à sua fé, do instante em que oramos até o momento em que estamos satisfeitos com a nossa condição. A nossa atitude e confissão tem que ser o resultado do que cremos. Além disso, devemos renovar a nossa mente diariamente com verdades bíblicas com os textos a seguir.
Provérbios 23:7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 18:14: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? 1 Timóteo 4:6 vai dizer: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. É sempre vigilante, como diz em Colossenses 4:2. Na versão NVI, dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Conclusão: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés e a sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, segundo a Crônicas 16:12. Obviamente que a Bíblia não está dizendo que é errado buscar a ajuda dos médicos. Entendemos que as próprias descobertas da medicina, o desenvolvimento de medicamentos, os remédios que são obtidos na própria natureza, tudo isso é parte do plano e do propósito de Deus. Há sabedoria em fazer uso disso. O problema é confiar nos médicos ao ponto de descartar confiar em Deus, uma vez que a posição de crer que recebe quando é alcançada, ela deve ser mantida. Mantenha o seu tratamento e as suas visitas ao médico, e mesmo quando for necessário tomar algum remédio ou fazer algum tratamento, continue dizendo: eu creio que o poder da cura foi ministrado ao meu corpo e está operando poderosamente em mim. Agora eu creio que recebi quando orei. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo e ande em amor, em unidade, em seu relacionamento com os irmãos em Cristo. Deixar o pecado é um pequeno preço a pagar a fim de permanecer saudável. E assim finalizamos o livro Cristo, aquele que cura, Pastor Gustavo Poubel. Por meio deste livro, vamos aprender sobre o quanto é a vontade de Deus nos curar e como podemos tomar posse da herança que temos a partir do que Jesus realizou por nós. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra e Deus abençoe e até o próximo.